Olá, tudo bem? Mano, tudo bem nada. Tudo bem nada. Olha o que a gente tá discutindo hoje, cara. Não era pra isso estar acontecendo. A gente vai discutir hoje sobre o aborto legal realizado em uma menina de 10 anos de idade estuprada pelo tio. Cara, a gente tá regredindo, velho. Se você não viu o vídeo ainda, ou não viu a notícia sobre a situação, recentemente, se eu não me engano no domingo, aconteceu o procedimento, que é o aborto legal, realizado aqui em Recife, no CISAM. Teve uma movimentação religiosa, dos religiosos extremistas, que estavam lá reivindicando contra a realização desse aborto. A gente vai colocar o vídeo aí pra vocês. O fato por si só já é inadmissível, é inexplicável. Mas o que a gente tem que parar para pensar também é que essa atitude de reivindicação contra esse procedimento é uma falta de empatia inacreditável das pessoas. A religião, que prega valores como amor, como perdão, tem sido um motivo, um pretexto para algumas atitudes inexplicáveis. Porque essa reivindicação desses religiosos vai ampliar ainda mais o sofrimento dela. Além disso, o que a gente tem que pensar é o machismo implícito e também uma herança de uma sociedade paternalista. Nenhuma daquelas pessoas que estavam lá foram reivindicar o julgamento do agressor, para o julgamento do tio dela, que foi um agressor por muito tempo, pelo que foi notificado. Então o ponto é que parece que aqui no Brasil não tem julgamento, não tem uma repercussão muito grande em relação a alguns crimes que homens cometem. Por exemplo, abuso sexual, como assédio sexual, estupro. Porque parece que hoje em dia isso virou rotina. Hoje em dia as pessoas falam, tudo bem, isso acontece. Cara, não é pra ser assim. Isso não é pra acontecer. E se fosse realizado contra homens, provavelmente teria uma repercussão maior. Outro ponto que as pessoas não pensaram e que estavam reivindicando que o médico ia matar um feto é que a criança, que tinha 10 anos, ela já estava exposta a um risco muito grande de vida, porque ela já estava gestando há 5 meses. Isso significa que ela já corre um grande risco de várias outras complicações. E se você parar para pensar, 10 anos é o quê? O que você fazia com 10 anos? Com 10 anos você está no 5º ano do ensino fundamental. O que eu fazia no 5º ano do ensino fundamental? Eu, sei lá, sabia correr, ficava correndo na escola, jogava bolas. E ela começou a ser violentada há anos, pelo que foi descrito. As pessoas não levam em consideração o outro. Elas só querem se manifestar pensando no ponto de vista delas. Mas ninguém pensou na menina, ninguém pensou na família que estava lá sofrendo, que além de sofrer um procedimento de risco, que obviamente é um procedimento de risco, eles estão lá sofrendo com a imagem, estão sofrendo com um tio que violentou, que é da família. É algo que as pessoas, quando tiram isso de uma situação anônima e ampliam para as redes sociais, isso deve sim tomar uma repercussão muito grande. Por quê? Porque isso é um absurdo. Mas enfim, o que repercutiu de fato foi o aborto, a realização do procedimento médico. Então agora eu vou esclarecer alguns pontos médicos e legais em relação ao procedimento em si. Segundo a OMS, saúde é um estado de bem-estar mental, físico e espiritual, e não somente a ausência de doença. Isso repercute que na profissão médica eles devem levar em consideração não só a doença, não só o tratamento de uma doença, mas sim todo o contexto que aquele paciente está incluído. Então, tem que pensar na imagem, no sofrimento psicológico que essa criança vai ter, no sofrimento que ela teria em gestar essa criança, no risco que ela teria em gestar essa criança até o final e também depois do nascimento. Por quê? Porque isso afetaria diretamente o psicológico dessa criança que com 10 anos pariu a uma outra criança e não teria condições de
de cuidar desse filho e, além disso, não teria um afeto genuíno, porque foi fruto de uma violência. A gente tem que parar para pensar assim. Já prevendo situações como essa, o Código Penal brasileiro, número 2848, de 7 de dezembro de 1940, já previa o aborto legal. Porque desde 1940, que é há 80 anos atrás, eles já tinham o consenso de que isso era uma situação que merecia realizar o aborto. O aborto legal, ele tem basicamente 3 principais motivadores que o médico pode realizar esse procedimento. Nesse decreto, o artigo 128 prevê 2 situações especiais em relação à legalização do procedimento abortivo. Uma gestação fruto de um estupro com o consentimento da mulher ou do representante legal da mulher violentada. Além disso, outro motivo legal é se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, se ela estiver sangrando, se ela estiver em uma situação muito delicada e tiver que decidir entre o abortamento e salvar a vida da mulher, obviamente se escolhe por salvar a vida da mulher e realizar o aborto. Então, o que vocês têm que entender é que essas 2 situações principais já estão previstas no Código Penal brasileiro. Além disso, o Ministério da Saúde prevê que o aborto legal também pode ser incluso nos casos de anencefalia. O que é anencefalia? Anencefalia é quando, durante a gestação, o feto não desenvolve o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? É basicamente o cérebro. Se o feto não desenvolver o cérebro ou tem uma malformação muito grande, já é previsto que se pode fazer o aborto, para não se manter essa gestação por muito tempo e ampliar o sofrimento, não só psicológico, como físico da gestação, de manter uma gestação que não é viável, que a criança não vai sobreviver. Então, o que vocês têm que entender é que essa situação é sim um aborto legal. E existem situações que o aborto já é previsto por lei e o médico pode intervir nessa situação. O que deve sim ser discutido hoje em dia é que o aborto é uma questão de saúde pública. Tem um estudo que analisou o ano de 2005 no Brasil. A partir desses dados, que ainda assim são subnotificados, das notificações que nós temos mais de 1 milhão de tentativas de internações devido a um processo de aborto. O que nós temos que entender é que é sim um motivo para ser discutido. Por quê? Porque se 1 milhão, em um ano, 1 milhão de mulheres tentaram abortar, em decorrência disso, colocaram a vida em risco, eu acho que deve sim ser discutido mais situações legais para a realização desse aborto e também entender que as pessoas que sofrem, as mulheres que sofrem desses procedimentos ilegais e que muitas delas perdem a vida nesse processo, são a grande maioria de famílias mais pobres. Por quê? Porque uma pessoa que tem condição financeira melhor, tem mais condições, mais possibilidades de abordar essa situação, ela tem mais recursos também. Conseguem medicamentos abortivos, como misoprostol. Então, é algo que deve sim ser parado para discutir. Não a situação específica que eu citei. Essa daí já é sem discussão. Mas o que deve ser discutido é o fato do aborto. Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. O aborto é sim uma situação que deve sim ser discutida. Os dados que a gente tirou, as referências que a gente utilizou, são todas científicas, ou do Ministério da Saúde, ou da Organização Mundial de Saúde, ou de fontes confiáveis, como artigos científicos, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se você tem mais interesse em algum assunto médico, dá o like lá pra gente e se inscreve, que aí toda vez que a gente postar um vídeo, vai ter uma notificação pra você e você vai conseguir acompanhar nosso conteúdo, beleza? Obrigado!